Olha, eu vou dizer para você o que é a ética para a filosofia, né? Assim, a gente tem três grandes escolas de ética. A gente tem uma escola de ética mais antiga, mas que continua valendo, que entende ética como a busca de bons hábitos e costumes, ou seja, o desenvolvimento de virtudes, né? Como dizia o Aristóteles, que são virtudes, são quando você é uma pessoa mais voltada para pensar o que você pode servir ao mundo do que voltada a pensar o que o mundo pode servir a você. Né? Aí seria mais vícios. Então tem primeiro essa escola de virtudes, como a gente fala, de caráter. Depois tem uma escola que pensa a ética como normas universais, que é de um filósofo chamado Kant, né, muito conhecido, que é muito estudado pelos advogados. Eles chamam de deontologia isso, quer dizer, a ética do dever ser. Então, aquela ética que diz que só é ético aquilo que vale para todo mundo. Então, se você mora numa república e todo mundo lava a louça e você não é ético, nesse sentido. E tem uma terceira escola ética, que é associada à ideia de bem-estar, né? Seja psicológico, físico, material. E essa ética vai definir o bem como a redução do sofrimento e a otimização do prazer. Não prazer no sentido só sexual ou de fazer compra, prazer no sentido de um bem-estar mais amplo. E vai entender o mal como a impossibilidade de se diminuir o mal-estar. E essas são as três grandes escolas éticas, e o debate ético se dá mais ou menos entre essas três frentes. Professor, uma discussão que vem muito à tona nesse momento é essa doutrinação de alguns professores com relação aos alunos. O professor sofre alguns ataques virtuais, até porque denuncia, porque apresenta essa situação, traz à tona. Como que isso ocorre? Onde que isso entra dentro da educação? Olha, do ponto de vista da universidade, isso acontece na maior parte dos casos em cursos de humanas ou associados à área de humanas, e de professores que fazem pregação na sala de aula de como o mundo de como ele pode consertar o mundo se o mundo fizer o que ele acha que tem que ser, normalmente pautado por alguns teóricos, grosso modo a linha derivada de Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx e outros, mais recente Foucault. E isso daí, do ponto de vista do corpo docente, se dá, inclusive, organizado ao redor de poder, de verba, poderes em colegiados, né? Possibilidade de você ter mais acesso a concursos. Quer dizer, você tem aí um conjunto de ferramentas que acabam facilitando a sua vida se você pertencer a um determinado grupo. E isso, como é na área de humanas, isso acaba aparelhando a formação de muitos professores que vão para as escolas de nível médio, por exemplo, né? O ensino fundamental. Então, você tem também, por outro lado, um cerceamento da bibliografia há muito tempo, quer dizer, normalmente você só lê autores, digamos, de uma tradição, grosso modo, hegeliano marxista, inclusive em cursos de filosofia, por exemplo, na área de política, eu quero dizer, na área de política especificamente, e isso acaba diminuindo o repertório, diminuindo o escopo, e a formação dos professores acaba ficando muito, digamos assim, dependente de uma esquerda. E a gente vê isso agora, quer dizer, já há muito tempo o PT, como grande representante disso, mas não único, ele tem praticamente o domínio de grande parte dos produtores culturais, ele tem um domínio de grande parte da classe artística, não o PT enquanto tal, mas o PT como ideologia de esquerda, eu quero dizer. E tem um domínio em grande parte dos professores da área de humanas, do movimento estudantil. Mas a rachadura já foi feita, né? Você já tem, o debate já está posto e muitas vezes a forma da crítica violenta que vem é justamente por conta de que a fratura já foi feita. Quer dizer, você já tem alunos questionando isso, você já tem alguns professores que tinham medo de questionar isso e começam a questionar, então o trabalho já está feito. Mas com relação aos ataques virtuais, eu raramente ando pelas redes sociais, então eu nem os vejo, na verdade. Professor, para a gente finalizar, esse atual momento do país, né? Essa crise de ética, essa crise que o país vem vivendo, independente de ideologia partidária, política, mas é um momento de renovação, é um momento de se reconstruir. Como que o professor vê o futuro do país do ponto de vista ético? Olha, eu acho que, apesar de a gente estar no meio de uma crise, acredito que quando você fala de política, de gestão de sociedade, a questão não é só
um problema de comportamento humano. A questão também é em quantas ferramentas objetivas você tem para constranger o comportamento não ético na gestão pública. Estou falando disso especificamente. Então, você tem aí o exemplo da Lava Jato, a associação de uma lei que é delação premiada, que agiliza o processo baseado no seguinte princípio: o sujeito, para sofrer menos, negocia. Então, para ele reduzir a pena, ele negocia e entrega provas contra um sistema maior do que ele. Você vê, inclusive, aí funcionando uma espécie de ética utilitária muito individualista, mas tem um pé na ética utilitária. E, por outro lado, você tem o próprio avanço das tecnologias da informação, né? É muito difícil. A tendência é que cada vez fique mais claro que, do ponto de vista da gestão pública, o que mais importa são mecanismos de constrangimento do comportamento e não tanto o princípio ético do indivíduo enquanto tal. Porque você veja, por exemplo, se você fizer uma comparação com celulares, o celular hoje é um buraco negro, quer dizer, o número de rastro que as pessoas deixam, como isso destrói casamentos e relacionamentos, é a mesma coisa da transação bancária. Cada vez mais você tem a possibilidade de cruzar dados, você tem a capacidade de rastrear operações financeiras, seja onde ela for, e você tem a maior possibilidade disso circular e vazar na rede, o que acaba criando uma sensação de ameaça de transparência muito grande, que para o indivíduo que está agindo na gestão pública de forma pouco ética, ele vai ficando mais exposto. Então, eu acredito que há uma tendência crescente de maior controle do comportamento da gestão pública, assim como uma tendência de controle de todo mundo. Você, quando entra num site de compra, se você compra muito lá, o site já sabe que você compra. Então, na realidade, o grande Big Brother, que são as redes sociais, elas tendem a diminuir um pouco o comportamento antiético na gestão. Essa transparência vem andando, portanto, o Brasil vai usufruir disso em alguma medida.